mas não sei, acho que todo mundo compartilha dessa opinião, né? A gente está meio refém dessa vida online. É assim mesmo. Estamos aqui. Bom dia, minha querida. Bom dia, pessoal. Quero apresentar a vocês Valéria Cristina Oliveira. Valéria foi... Aí, tá vendo? Esperaríamos mesmo, tá vendo? É a Ariane, que é outra querida. Os amigos nessa hora, né? Quando você vê assim, você vai falar, é um amigo no post. Mas Valéria foi uma das alunas mais brilhantes que nós já tivemos no curso de Ciências Sociais, na pós-graduação em Sociologia. Fez o doutorado conosco, com um período de sanduíche na Universidade Estadual da Flórida, né, lá em Tallahassee, pouca gente. Em Tallahassee, né? Tallahassee. Que ninguém conhece. Flórida. É uma Flórida estranha. É uma Flórida que tem muito pouco a ver com a Flórida que a gente imagina, né? Porque não tem nada a ver com Miami e tal. Parece muito mais com Alabama, Mississippi, do que... nesse sentido que todo mundo imaginou mesmo. Assim. Sul. É sul dos Estados Unidos, não é sul da Flórida, né? Não, é norte da Flórida, sul dos Estados Unidos. Eu digo assim, culturalmente... Culturalmente, sul dos Estados Unidos. Da Flórida. O sul da Flórida é muito hispânico, né? Muito aquela coisa cubana e tal. E a gente pode fazer um encontro só para contar como é que foi a minha experiência lá em Tallahassee. Mas muito bem. E hoje, né, por pouco nós perdemos ela como professora do programa. Se ela tivesse defendido a tese na época do concurso, teria passado em primeiro lugar, mas tá bom, que a gente também tem que espalhar as boas sementes, não podemos ficar com todos para nós, não, sem egoísmo, né? Então, Val é professora na Faculdade de Educação, no Departamento de Ciências Aplicadas à Educação, né? Trabalha com a área lá de metodologia, junto com outra queridíssima ex-aluna nossa, foi me orientando, por sinal, que é Flávia Xavier, né? E Tereza Gonzaga, que também estudou na Fafiche, mas aí só fez graduação, né? Fez mestrado na USP, doutorado na educação aqui da UFMG, mas que é outra socióloga da educação muito forte na área metodológica também. Então, lá nós temos um outro núcleo muito legal de metodologia, inclusive, viu, Val, eu estou até para procurar vocês, falar isso, aproveitando que eu estou aqui com você. Eu estou querendo propor a Bruno Reis liderar um processo de criação de uma dessas formações transversais. Legal. Em ciência de dados. Em ciência de dados. E aí seria Fafiche, FACE, PAI e SEX. Muito bom. Uma formação transversal em ciência de dados, né? Mas muito bem, então o Val fez depois pós-doutorado no Centro de Estudo da Metrópole, que eu sempre confundo, acho que é uma parte do SEBRAP, mas não é. Lá em São Paulo, mas muito ligado, né? Hoje é pesquisadora do Núcleo Centro de Estudo. Eu sou membro desse grupo também, mas eu nunca me lembro o nome direito. Núcleo de Pesquisas em Desigualdades. Núcleo de Pesquisa em Desigualdades Educacionais, que é dirigida por Tereza, e do CRISP, do nosso CRISP aqui, ela continua com um pezinho no nosso departamento e na Fafiche, né, Val? Isso aí. E vai falar sobre um capítulo que ela acaba de publicar num livro que ela organizou junto com o pessoal do Centro de Estudo da Metrópole, coisa chiquérrima, certo? Olha o jabá. Não, jabá não, é merchandising. Jabá é quando você recebe. É verdade, eu estou fazendo merchan. Aliás, é quando você paga. Você pagaria para mim, seria jabá. Se você uma cópia desse livro de presente, aí vira jabá, entendeu? Eu vou te dar. Então, Val vai falar sobre esse trabalho que ela acaba de publicar para nós, tá bom? Então, Val, todo mundo fica com, inclusive, o som e a imagem fechado, você tem aí 1 hora para falar e depois a gente debate, tá bom? Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite.
Obrigada, Jorge, obrigada. Bom, gente... Você vai usar PowerPoint, né? Então você sabe como fazer, né? Tranquilo, tranquilo. A gente já virou especialista nessas coisas aqui, né? Bom, gente, boa tarde. Boa tarde, não, bom dia. Como o Jorge disse, eu sou egressa da Fafiche em todos os sentidos. Fiz minha graduação, mestrado, doutorado no Departamento de Sociologia. O Jorge é um amigo grande hoje, mas foi um mestre, um professor, continua sendo um professor muito importante. Então, assim, vocês têm sorte de poder contar com ele nesse departamento, nesse programa de pós-graduação, porque a minha formação, a minha trajetória na universidade não teria sido a mesma se eu não tivesse contado com a participação, com a presença do Jorge como um professor importante, mas não só do Jorge, mas de todo um grupo de professores que na época em que a gente estava na graduação, esse grupo, assim, que hoje é tão... unido, articulado para pensar um pouco os problemas das ciências sociais numa perspectiva assim mais metodológica, éramos estudantes. Então, a professora Corine, que foi minha orientadora, a professora Neuma, que foi coordenadora da pesquisa da região metropolitana, que foi uma que nos uniu de alguma maneira, professora Daniele, e no CRISP já desde então eu fui estagiária, bolsista, então o professor Cláudio já era o coordenador desde aquela época. Então, assim, eu estou muito próxima a vocês, mesmo que, como diz o professor Antônio Augusto, eu tenha subido o morro da Fafiche, atrás da Fafiche e do Prafai. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui hoje para falar sobre esse meu trabalho. Quando o Jorge me convidou, eu fiquei pensando, né, quando o currículo mudou do curso da pós-graduação, da PGS, né, eu já era aluna do doutorado, mas eu acompanhei bastante a discussão sobre qual é o objetivo dessas disciplinas novas que seriam construídas, que integrariam a grade. E eu me lembro que os seminários, entre outras coisas, tinham um objetivo assim, de discutir um pouco a pesquisa, como que é a cozinha das pesquisas, né? Como que os pesquisadores eles constroem a coisa que depois vira tese, depois vira dissertação, o artigo, enfim. O produto, ele conta uma história, mas se a gente senta para falar a respeito do modo como ele foi feito, tem muito mais coisas, né? Então, acho que eu vou tentar falar hoje aqui, espero não ocupar 1 hora, porque é muito tempo, e eu gostaria de ter um pouco de prazo para conversar com vocês, um pouco desse percurso que deu origem à organização do livro, mas também ao capítulo que vocês tiveram acesso, e vocês vão perceber que no capítulo a gente traz alguns elementos, mas tem muito mais coisas ali, informando e ajudando a pensar, orientar, estruturar aquele argumento. Então, é disso que a gente vai falar. Vou começar aqui a compartilhar minha tela, porque eu trouxe alguns slides, alguns não, trouxe muitos, que vão ajudar a contar um pouco dessa história. Só 1 minuto, porque parece que travou tudo aqui no meu computador. Vocês estão me ouvindo? Alguém me diga? Porque aqui tá estranho, porque eu não consigo mexer. Enquanto ele vai se organizando, porque às vezes a gente abre muita coisa, o computador fica meio maluco. Eu vou falando, então, contando um pouco dessa trajetória. Eu defendi a minha tese de doutorado em 2016, na Fafiche, no Departamento de Sociologia. Agora compartilhou, né? Não, só estamos vendo você e ouvindo você, mas não estamos vendo... Ai, que estranho. Deixa eu voltar. Tá. Agora vai. Só porque eu falei que eu já estava super alinhada com essas coisas. Deu certo agora, Jorge? Acho que sim. Agora deu. Então, eu defendi a minha tese de doutorado em 2016, na Fafiche, depois de um caminho que no doutorado foi um pouco cheio de percalços, assim, então quando a gente ouve um pouco, já falando, a Valéria podia ter passado no concurso, etc., até... Há muitas histórias, né? Sempre o doutorado, esses processos formativos, eles são sempre recheados por momentos que são difíceis, e eu passei por alguns desses aí nesse período, então se você está passando por um desses, não desanime, porque a vida pós-tese.
Nesse período, eu trabalhei com um banco de dados quantitativo da Pesquisa Nacional de Vitimização, que foi realizada pelo CRISP, junto com o Instituto Datafolha e o Ministério da Justiça, no ano de 2010, entre 2010 e 2012, e tentava responder a problemas com os quais eu já vinha lidando desde a dissertação, que era basicamente entender qual o efeito das características dos locais de moradia dos indivíduos que eram entrevistados por essas pesquisas, sobre as chances de que eles se tornassem vítimas de crime. Basicamente, o objetivo era discutir essas teorias comunitaristas da criminologia a respeito que falam sobre a capacidade, sobre a disposição, sobre o quão uma vizinhança, que é uma categoria importante para esses estudos, ela é capaz de se autorregular, de se organizar para promover mais segurança, uma vida de mais qualidade, uma resolução, uma organização para se haver, para lidar com os problemas comuns, com os problemas coletivos. Na tese, na dissertação, eu já me envolvi com essa discussão, e parte dos dilemas, dos problemas que eu encontrei, eles não eram problemas exclusivamente meus, eram problemas próprios de quem estava fazendo o mesmo tipo de análise com esses dados quantitativos, que era o fato de que, apesar de a literatura internacional que fundamenta esses trabalhos dizer de um efeito de proteção dos laços sociais, das redes sociais, muito inspirada pela discussão de capital social, que também é muito importante para a gente nas ciências sociais, principalmente nessa geração da qual eu faço parte, como esses laços sociais mais densos, eles não necessariamente representavam que uma vizinhança, que uma comunidade, um bairro, uma favela era capaz de usar esses laços, mobilizar esses laços para se proteger das práticas criminais e da violência como um todo. Isso nos parecia uma coisa contraditória, uma vez que a literatura internacional dizia que isso era significativo, e aqui vários trabalhos, inclusive do Braulio, que é professor de vocês, a própria Corine, e em outros pesquisadores no Brasil, fazendo uso de bases de dados quantitativas, se deparavam com esse mesmo problema. Então, na tese, no caso da Pesquisa Nacional de Vitimização, nós tínhamos um módulo que fazia perguntas, questões extremamente semelhantes àquelas que eram feitas pelos trabalhos, principalmente pelos trabalhos do Sampson, que discutiam eficácia coletiva e desorganização social, que mediam esse tipo de coisa. Então, eu tentei usar as mesmas informações e avaliar em que medida, em que contextos esses resultados eles eram significativos. Diante da frustração de não encontrar tantos resultados significativos assim, e resultados bastante instáveis, eu, no pós-doutorado, me ocupei de uma empreitada diferente, que era de tentar tomar uma determinada região, um espaço específico, fazer um estudo de caso acerca de uma vizinhança, para entender o modo como nessa região essa capacidade de se organizar, de lidar com os problemas comuns, ela se estrutura, principalmente com os problemas de violência. E aí é que surge o Madalena, porque esse nome, né, eu fiz o pós-doc no CEM, que é um CEPID, é como se fosse um INCP da FAPESP, ele é financiado pela FAPESP, então ele nasce do SEBRAP, de fato, a coordenadora é a professora Marta Rett, meu supervisor foi o professor Gabriel Feltran, que à época fazia parte do CEM, mas não é exatamente SEBRAP, é um investimento à parte, né, tem um recurso que vai especificamente para esse CEPID, que é o Centro de Estudos da Metrópole. Mas a maior parte dos pesquisadores, quase todos fazem parte do SEBRAP, mas é uma iniciativa à parte, e o recurso vem desse CEPID. Quando eu cheguei a São Paulo, em 2017, eu tinha uma ideia de fazer uma análise quantitativa de dados do Leipop, e isso acabou virando um artigo que eu publiquei com a Ludmila, professora de vocês também, uma amiga, uma parceira importante demais. A gente publicou enfim, depois de muito tempo, mas o objetivo era desenvolver essa análise comparada internacionalmente para discutir, com base em dado quantitativo, o mesmo tipo de problema. Mas em São Paulo, considerando a rede de relações interpessoais e de pesquisadores que está disponível naquele lugar, principalmente por conta do papel do Gabriel para nós, e em Sapopemba, surgiu a oportunidade de transformar aquilo que seria um estudo quantitativo em um estudo quali-quanti para discutir
a capacidade, a disposição para intervir diante de problemas na vizinhança. Na região de Sapopemba, isso se materializou no bairro de Parque Santa Madalena, especificamente na favela do Madalena, que é um conjunto de 7 setores censitários que fica no interior, no centro desse bairro. Para contextualizar, somos todos, ou pelo menos a maior parte de nós mineiros, estamos aqui em Belo Horizonte, mas é importante localizar. Esse é o mapa de São Paulo, essa coisinha verdinha, Sapopemba, que é o distrito que hoje reúne os trabalhos que fazem parte do nosso livro, todos os capítulos que fazem parte do nosso livro são de trabalhos realizados nesse distrito, não necessariamente no mesmo bairro onde eu trabalhei, são mais de 50 bairros, mas o bairro, no meu caso, é o bairro de Parque Santa Madalena, que é esse aqui. E lá no Parque Santa Madalena, eu trabalhei especificamente nessa região que é a favela do Madalena. Ô, Val, desculpa te interromper, mas que pode ser que atrapalhe nos outros slides, clica em ocultar nesse negócio que está embaixo. Ah, tá bom, beleza. Do lado direito tem que ocultar. Pronto, obrigado. Já foi, nada. Mas tá dando para ver. Ainda não tinha atrapalhado, né? Mas pode atrapalhar. Eu sou meio ansioso, talvez eu digo, a próxima figura esse trem vai atrapalhar, então... Tá certo, obrigada, Jorge. Então, essa região, composta por 7 setores censitários, então não é uma coisa grande, e essa é uma característica de São Paulo, que é importante dizer. São Paulo é uma cidade extremamente segregada, espacialmente também, porque segregação do ponto de vista cultural, econômico, nós temos na maior parte dos grandes centros urbanos. Mas São Paulo é uma cidade que tem poucas favelas próximas à área central, ao centro expandido da cidade. Temos poucas, enfim, Higienópolis, Paraisópolis, em alguma medida, mas a maior parte são distantes e ocupam aí Zona Leste, Extremo Sul, são essas regiões. E lá elas são favelas pequenas, elas não são enormes, elas são, às vezes, grandes conjuntos de pequenas favelas, e o Madalena é uma dessas. Pequeno, não é grande, mas é uma região que, para aquele bairro, guarda características bem centrais. Esse aqui é o desenho do setor censitário, e eu queria chamar a atenção para uma coisa bem importante, que marca essa região e um pouco cria uma certa clivagem dentro do território, né? Essa área, esse pedaço aqui que a gente tem, essa vegetação toda, é o que é chamado lá no bairro hoje de Rua Nova. A Rua Nova, na verdade, era conhecida anteriormente como Beco da Morte, porque era uma área de desova de corpos. Então, essa região toda aqui no entorno, e a Rua Nova é como se fosse um fundo de vale. Então, toda essa região é de declive, e as casas se constroem ali no entorno dessa formação, dessa composição. E isso traz para a região problemas de deslizamento, de terra, quando chove é muito complicado, tem uma série de casas que se constroem aí nessas encostas, não é uma encosta necessariamente, porque hoje em dia o rio já não existe, mas é como a formação é desse tipo, então temos problemas estruturais nessa região. Mas é uma região que, eu não trouxe as fotos, mas é uma região que, tal como São Paulo, e um pouco dessas particularidades que a gente diz, o próprio bairro, ele distingue muito, assim, tem uma área de periferia consolidada, muito próxima à favela, de repente se abre uma favela, a gente atravessa, já está numa área de periferia consolidada, casas muito boas, mas ainda assim dentro do espaço periférico. Não é a diferença asfalto-cidade, favela-asfalto do Rio de Janeiro. Eu estou num bairro muito rico, de repente vem não, é uma periferia, todos são espaços periféricos, próximos, uma região mais estruturada em termos de serviços, de infraestrutura urbana, e de repente ali dentro tem um conjunto de domicílios, uma área com características diferentes. O objetivo aí foi trabalhar com uma amostra representativa dessa favela, desses 7 setores censitários, que guarda características bem semelhantes em termos de desenho urbano. É bem diferente estar ali e estar nos outros setores. Esse mapa ficou meio torto, mas o mapa que a gente usou para fazer a amostra não está assim, não. Ele é composto basicamente por algo em torno de 6 mil habitantes, 6.654 habitantes, de acordo com o censo de 2010, e eu trabalhei com uma amostra de 200 moradores. Só que é isso, e aí era disso que eu estava falando com o Jorge quando eu falei, será que a gente conversa um pouco sobre metodologia? Fazer pesquisa em áreas de favela não é fácil, implica uma série de
negociações, é muito mais interessante, instigante falar sobre o percurso, porque ele implica muita coisa. E aí eu queria contar um pouco sobre o percurso metodológico. No caso eu tive pouco tempo para construir a pesquisa, porque eu cheguei em 2016, em outubro de 2016, comecei o campo em março de 2017, mas eu passei no concurso para a FAI em março de 2017, então eu tive que fazer todo o campo da pesquisa durante o primeiro semestre do ano, porque eu comecei no segundo semestre de 2017 como docente aqui na UFMG. Isso colocou muita pressão para que as coisas acontecessem rápido. Eu gostaria de ter passado mais tempo no bairro, e especificamente lá na favela, mas não foi possível. Foi o que foi possível até aquele momento. Mas o que era importante para mim? Pensar um questionário que se adequasse à nossa discussão, trouxesse a discussão sobre organização, controle social, violência, percepção dos moradores sobre violência para o nosso contexto. E especificamente para um contexto de intensa privação econômica, baixa escolaridade e de muita violência. Essa região é uma região que teve atuação, que foi extremamente marcada pelos conflitos entre grupos pelo controle de áreas de tráfico de drogas na virada dos anos 2000. Depois ela é intensamente controlada pelo PCC, e hoje é marcada, desde então, também, pela violência policial. Não que não houvesse violência policial, mas hoje um dos problemas mais impactantes da região e que mobilizam as lideranças comunitárias é a violência policial e o modo como ela tem feito a comunidade, ou o bairro e a favela especificamente perder tantos adolescentes, tantos jovens. Então, trazer isso para um contexto diferente implicava em conhecer o lugar onde eu pretendia fazer a pesquisa. Então, o que eu me propus foi fazer um período de observação participante na região, e isso foi muito legal, porque eu era alguém que trabalhava com dado quantitativo nas minhas pesquisas particulares, né? Como colaboradora em pesquisas do CRISP, até em pesquisas da FAFISH em outras frentes, eu já havia feito entrevistas, trabalhado com outras abordagens metodológicas, mas a minha monografia, minha dissertação, minha tese eram trabalhos quantitativos. Então, comecei a fazer observação das atividades dos grupos que estavam nos apoiando na pesquisa, e aí quem conhece um pouco desse trabalho do Gabriel sabe que o SEDECA é muito importante, que é o Centro de Desenvolvimento de Defesa da Criança e do Adolescente, e o CDHS, que é de Defesa dos Direitos Humanos de Sapopemba, são parceiros importantes, e eu comecei a acompanhar por esse período os educadores que acompanhavam as medidas socioeducativas de meio aberto naquela região, porque o SEDECA, ele recebia adolescentes que estavam cumprindo medida socioeducativa. Então, a partir daí, eu comecei a acompanhar os educadores que faziam esses serviços, os atendimentos dos adolescentes, e, além disso, acompanhar um grupo de adolescentes que, naquela região, participava, naquele momento, de uma série de encontros num projeto financiado pelo British Council, para apoio e suporte aos adolescentes da região. Então, eu participava dessas atividades como uma forma de conhecer, encontrar as pessoas e, a partir daí, elaborar o meu instrumento de pesquisa. Então, durante esse processo, além dos primeiros contatos, de participar das atividades, eu coletei informação sobre as perguntas, sobre questões relacionadas à articulação, controle social informal, percepções sobre violência, problemas nas vizinhanças, em instrumentos que já tivessem sido aplicados em outros cenários, em outros contextos. Realizei uma adaptação desses instrumentos, na minha percepção, para aquele contexto e para o nosso contexto de espaços periféricos no Brasil, e apliquei o pré-teste com moradores da região, não apenas adolescentes, mas os adolescentes que participavam das atividades e que acabaram participando de grupos focais comigo para discutir os mesmos problemas, que acabaram indo para o questionário, eles indicavam a mãe, a tia, os vizinhos, e a partir daí eu fui me fazendo conhecer dentro daquele espaço.
estabelecer vínculos e proximidade é central para conseguir fazer pesquisa em espaços periféricos, e principalmente uma pesquisa quantitativa, que implicava bater na porta de 200 moradores. Então, esse período ele foi importante para que eu me inserisse em campo, e a partir daí construísse uma estratégia para a realização do campo da pesquisa. O questionário, a amostra, ela foi construída a partir dos registros do IBGE, né, da listagem de endereços do IBGE, com apoio do estatístico do Centro de Estudos da Metrópole. A gente tomou os endereços, fez o sorteio, tinha a indicação dos pulos e das casas onde a gente deveria procurar. Isso não era fácil, porque os endereços eram Beco do Viela do Melão, Viela da Uva. Isso fez com que fosse necessário que entre a equipe de aplicadores houvesse também pessoas que morassem na região, para conhecer, que conhecessem a área e que pudessem fazer com que a gente se tornasse conhecido. Então, para agilizar o processo, contei com duplas de pesquisadores, compostas por adolescentes da região e aplicadores que eram também da região de Santo André e de Sapopemba, mas que já tinham experiência com pesquisa de mercado. Então, a partir do SEDEC, eu conheci uma dessas pesquisadoras que participava de algumas atividades e ela me apresentou uma rede, acho que era de 4 ou 5 pesquisadores, aplicadores, né, pessoas que participavam, que me ajudaram na aplicação dos questionários. Então, o campo foi realizado de julho a agosto. Em agosto, de março até agosto, a gente já estava aplicando o último questionário, e assim surgiu o banco de dados da pesquisa Vivendo Madalena. Mas essa pesquisa, que eu chamei de Vivendo Madalena, ela tem mais material do que só o dado quantitativo. Então, as entrevistas, as notas de campo, tudo isso é material que agora a gente está organizando em diferentes trabalhos, aos poucos, né, uma vez que a educação também é um tema que eu preciso cada vez mais me inserir, então vamos produzindo a partir daí. Aqui só um pouquinho da foto, a gente fez uma identidade visual para pesquisa, tinha crachá, tudo isso para fazer com que as pessoas nos acolhessem dentro daquele espaço, porque é isso, uma vez que é uma região muito pequena também, todo mundo é muito conhecido ali, e isso trazia um desafio, que era o desafio de não ser confundido com policiais, uma vez que esse é um ponto muito importante. A gente chegou naquela comunidade, naquela região, logo depois de um evento de execução de um adolescente por policiais que estavam ali naquela área, apaisana. Então, os pesquisadores homens a gente precisou substituir um deles, inclusive, porque as pessoas não confiavam, acreditavam que aquele era alguém que podia ser um policial da inteligência, que ia criar que estava ali para buscar informações sobre algum adolescente, principalmente por causa desse evento. Então, houve estratégias para se aproximar, para conseguir construir essa aproximação com a região. Então, as lideranças, a Valdênia, que é uma liderança importante da região, ela esteve comigo, conversando com os caras que eram quem, naquele momento, controlava ali o mercado de drogas e da região, para nos apresentar, para falar que a pesquisa estava acontecendo. Eles falaram que já tinham nos visto, mas que era importante ela fazer esse movimento. Então, um cuidado sobre qual perfil, quem era o pesquisador, a pessoa que estava naquela região. Foi preciso fazer essa substituição para um rosto mais familiar, sempre trazendo um pouco desses adolescentes, desses jovens, para nos ajudar, tanto na identificação dos endereços, quanto espalhando a notícia e tornando conhecidas as nossas caras, as nossas faces ali dentro da região. Isso culminou, no caso todo este processo, culminou na elaboração do questionário, que tinha esses eixos temáticos, que eram basicamente aqueles que já tinham norteado o meu trabalho na tese. A vizinhança, afinal de contas, o que eles entendiam por vizinhança e o senso de pertencimento, os laços sociais e confiança, quais os problemas, como eles entendiam o exercício de controle social e formal, não apresentando conceito, mas falando sobre quais as expectativas de intervenção, e alguma coisa sobre vitimização e justiça, percepção sobre as instituições. Então, nesse capítulo que vocês leram, temos um recorte dessas diferentes frentes, desses eixos temáticos, mas há informações sobre todas essas perspectivas, e algumas até muito interessantes, porque uma vez que elas são comparáveis com questionários como o Leipop, como algumas delas, né, são comparáveis com ferramentas como o do Leipop, como da Pesquisa Nacional de Vitimização, a gente descobre aspectos bem interessantes, como quão maior é a sensação
de desconfiança das instituições nessa área, e a gente pode pensar que para outras áreas periféricas também, as experiências de vitimização, tudo isso com um recorte bem importante, uma vez que a pesquisa é representativa daquele conjunto de setores censitários, o que não é fácil conseguir para quem trabalha com método quantitativo quando a gente tem um banco de dados muito grande. Um banco de dados enorme como o da Pesquisa Nacional de Vitimização, ele era representativo do município, do setor censitário que foi sorteado, mas era difícil ter uma representatividade de um bairro, de uma favela, e era basicamente isso que eu estava tentando resolver. Então, virou um survey com 200 moradores, baseado em trabalho de pesquisa qualitativa, que era prévio, mas que também acontecia durante, com observação, entrevistas, grupos focais durante a preparação e a realização do campo nessa região do Madalena. Eu já falei da contextualização, a contextualização tem a ver com isso, com o fato de que, durante a minha formação, eu me ocupei por muito tempo de trabalhos em que eu tentava investigar essas disposições dos grupos e dos coletivos urbanos, né, dos bairros, das vizinhanças, esse ativo, ou se existe ou não esse ativo, que possibilita que as vizinhanças se organizem para conter, para se proteger da violência e de problemas relacionados à criminalidade. Mas por que isso é importante para mim também? Porque para mim, e para minha tradição, para minha formação, as políticas públicas, elas são centrais. E nós vimos, ao longo de muito tempo, e eu acho que em algum momento veremos novamente, voltar essa discussão sobre quais são as políticas de prevenção à segurança pública e qual tipo de ativo, tipo de característica que ela deseja desenvolver, fomentar nas comunidades. Então, as políticas de base local, elas esperam o quê das regiões que vão receber essas políticas? A Ariane tá aí, ela é uma pessoa que compartilha de algumas dessas discussões, sempre que a gente fala sobre prevenção, e parte do desafio é esse. O que a gente espera de uma comunidade que recebe um programa como Fica Vivo? Que ela se organize, seja autônoma, que ela enfrente os problemas de uma forma prescritiva, que ela se adapte, que ela tenha ali dentro atores que sejam capazes de fazer uma boa comunicação entre o Estado e os moradores. Esse desafio, para mim, era muito importante. E o problema das teorias da criminologia, principalmente essas muito normativas, como desorganização social, eficácia coletiva, é o fato de que elas não dão conta de lidar com essas flexibilidades que a gente espera não encontrar só em espaços periféricos no Brasil, mas em outros espaços periféricos também. O meu orientador nos Estados Unidos, eu falava, não, mas no Brasil é diferente. Ele falou, não, aqui também nos guetos é diferente. Quando a gente lê esse tipo de discussão, a gente está falando da classe média, do espaço urbano ideal médio, mas as regiões segregadas, elas também têm os mesmos desafios, ou alguns dos desafios que você está apontando. Então, esse é um problema importante. E, basicamente, isso. Como pensar alternativas a esse tipo de explicação? Eu sei que nosso departamento, nosso programa, ele é um programa extremamente próximo da discussão sobre violência, mas vale fazer uma certa revisão sobre o que é isso que eu estou falando, de eficácia coletiva, desorganização social, mas são essas abordagens da criminologia que se inspiram na sociologia, ainda que com uma leitura assim, pouco evidente. A gente não tem uma reflexão sociológica muito densa nesses trabalhos de fundo, assim. É claro que tem a sociologia e as hipóteses próprias da sociologia ali, mas o mais central é fazer uma avaliação, tentar propor intervenção, que é uma coisa que é central para a criminologia. Então, baseada no quê? Na capacidade que assumem que as vizinhanças, os bairros, eles são dotados de um ativo, uma determinada característica que faz com que ele seja capaz que aquele grupo de pessoas seja capaz de resolver os seus próprios problemas. Os próprios problemas comuns, problemas que atingem a uma parcela maior daquele grupo, assim. Então, no caso da eficácia coletiva, que é mais recente, o que é esperado é que essas vizinhanças elas sejam coesas, que elas possuam confiança, que elas, então, a partir da confiança e da coesão, elas tenham disposição para exercer o chamado controle social, informal, baseado na sua capacidade de mobilização. O que está por trás disso é a ideia de que há regiões onde essas características elas não estão disponíveis, e aí a gente dá um passo atrás e volta lá para a discussão sobre desorganização social.
é a ideia de que existem vizinhanças, comunidades que são desorganizadas socialmente. Essas socialmente desorganizadas são aquelas onde existe mais violência, onde existe mais crime, onde existe mais problemas urbanos. A hipótese é de que, no caso da eficácia, mas no caso das estratégias que tomam essas abordagens por base, é possível desenvolver esse tipo de característica de ativo em uma comunidade e fazer com que ela, a partir daí, se torne eficaz ou se torne organizada. E aí é que entra a discussão que a gente vai trazendo aqui a partir dos resultados da pesquisa. E aí isso é tudo, vai ser muito bom conversar com vocês, porque isso ainda é provisório, né, em termos de qual é a alternativa. A gente está falando que tem um problema nessas explicações. O meu trabalho vai mostrar que, de fato, e outros trabalhos estão mostrando também, por meio de outras estratégias, que, de fato, a gente tem uma dificuldade de encaixar essa estrutura analítica na realidade que se apresenta nessas regiões desorganizadas. Mas para onde é que vamos em termos teóricos? O que explica bem? Eu não sei. Ou pelo menos eu tenho uma proposta aqui e vamos ver se é uma proposta que se sustenta, né? E eu busco fundamentar essa discussão na questão do problema público. Por quê? O problema público é entendido na perspectiva, aqui quem me orienta, fundamenta, né, como diz o Renan, o meu capanga, é o Gusfield. E a discussão que ele faz sobre a importância e como, em alguns momentos, alguns problemas sociais, eles ganham um status público no sentido de uma preocupação coletiva e se tornam bandeiras, ações, disputas, se tornam objeto de disputa. Então, o livro clássico dele discute a questão do álcool e da direção, mas a gente pode falar sobre vários, e ele dá alguns desses exemplos que são extremamente atuais para nós e nossa sociedade. Aborto, enfim, são muitos. O uso da internet, cancelamento, enfim, a gente pode discutir essas questões que antes eram entendidas como questões mais do âmbito privado, como algo que tem se tornado questões públicas, e o modo como elas dependem do que ele chama de empreendedores morais, esses atores que são os proprietários, os donos do problema, para quem o problema é de armas, olha que exemplo interessante, a liberação, flexibilização do uso de armas de fogo, por exemplo, é um desses, que se torna um problema público. Esses problemas, eles estão no argumento, que é um argumento que eu trago aqui, que eu me apropriei um pouco do Daniel Cefai, que traz essa discussão, ele fala, olha, essa coisa do problema público, e de que algumas coisas geram esse engajamento, não é só o engajamento de rede social, mas também o engajamento de rede social, esses problemas, eles estavam lá na origem da escola de Chicago. Do tipo, a escola de Chicago, ela tinha um problema para tentar entender que era uma cidade crescendo muito, com características que dificultavam a vida da população, e a partir daí as coisas é preciso pensar em como resolver, como administrar esses problemas aqui. Como é que a gente vai compreender o que está acontecendo com o crescimento dessa cidade, essa metrópole, essas coisas, né? E orientar ou pensar interpretações para esse cenário que nos ajudem a, inclusive, prescrever em alguma medida. Qual é o central, né? E aí o Becker, nesse trabalho em que ele fala sobre problemas sociais, ele dá o tom, por isso eu gosto tanto de Becker, que é o seguinte, o problema público, ele não é consenso, ele também não é patologia, mas ele está na cabeça de alguém. Alguém definiu o que é um problema e por que ele vai se tornar público. Isso não é natural. Não é natural que alguma coisa que seja problema para o gestor de uma política pública é também problema para quem é sujeito dessa mesma política pública. Não é, às vezes o problema está só na cabeça do sociólogo. Não está necessariamente na cabeça de quem reside no lugar onde a gente está fazendo pesquisa. Então, o problema da minha tese, dessa discussão da sociologia, era assumir que esses problemas, eles são comuns, e que sempre a reação diante desses problemas, quais eram eles? Casas abandonadas, pichadas, crianças na rua sem fazer nada, esse tipo de questões que são próprias do uso do espaço urbano, de uma expectativa de regulação do espaço urbano, a expectativa de que eles são consensuais. E o que a gente discute aqui, em alguma medida, é que isso não acontece.
O Gusfield, ele faz uma distinção entre o que são problemas sociais e o que são problemas públicos, que não é consensual também. Tem gente que entende, que fala sobre o que ele chama de problemas públicos como problemas sociais. Mas, na perspectiva dele, o que distingue os problemas privados são os problemas privados, né? Cada um com seus problemas. Literalmente, eu fui traído, estou triste, não tem tempo. São problemas privados que podem ter relação com problemas sociais e públicos, mas que são resolvidos. Ele importa para quem? Para quem que você dirige a queixa, a resolução? Dentro do cenário privado. O problema social, ele já alcança a esfera pública, mas ele não necessariamente se torna objeto de conflito, de disputa, de intervenção. Então, essa transição entre o que é um problema social coletivo, que afeta mais gente, e o que é objeto de intervenção, no meu argumento, é o que se perde um pouco na discussão sobre o controle social informal nas abordagens criminológicas, porque lá isso não é entendido como sendo... não está em questão. É como se a gente pulasse esse problema e já chegasse na expectativa de que as pessoas vão intervir diante de problemas sociais, que são os problemas comuns. Mas intervir diante de problemas sociais, no meu argumento, implica que haja uma transformação deste problema em um problema público. De acordo com essa abordagem, esse problema público, para acontecer, ele precisa envolver o que a gente chama de uma dimensão moral e de uma dimensão cognitiva. A dimensão moral implica em quê? O reconhecimento compartilhado de que aquilo é condenável, de que aquilo causa um agravo, causa uma insatisfação, que não me agrada. Isso não me agrada e não é desagradável somente a mim, mas às outras pessoas que compartilham daquela mesma experiência. Mas isso não é suficiente. É necessário que haja o que o Gusfield chama de dimensão cognitiva, que é essa capacidade, a percepção da capacidade a percepção de que vai haver algum resultado diante da intervenção. Então, se o grupo acredita que não adianta fazer nada, porque aquilo vai ficar é assim, sempre foi assim, nunca vai mudar, Gabriela, né? Sempre foi assim, não vai acontecer nada. Dificilmente um problema social, ainda que seja compartilhado, a insatisfação seja compartilhada, ele vai ganhar a dimensão de um problema, ele vai adquirir essa dimensão cognitiva e ser transformado em um problema público. E o problema público, na minha concepção aqui, para os problemas que a gente está dizendo, implica em disposição para chamar a polícia, que era um problema muito próprio da criminologia, né? Afinal de contas, quando é que as pessoas decidem reportar um crime? Se elas entendem que a polícia não virá, elas podem até se sentir ofendidas pelo que está acontecendo, mas elas não vão chamar a polícia. Se elas entendem que a polícia, quando vem, bate nas pessoas, elas não vão chamar a polícia. Será que vale mandar uma carta para o vizinho? Se eu entendo que o vizinho pode me dar um tiro, se ele receber uma cartinha da Associação de Moradores falando para ele não não colocar o som alto durante a festa, dificilmente ele vai, mesmo que a gente se sinta super insatisfeito, isso não vai gerar uma intervenção. Então, na hora de transpor isso para o meu campo, para a minha pesquisa, eu tentei discutir, afinal de contas, quais são os problemas que os moradores percebiam lá no Madalena, e a quem é que eles recorriam, e como, não é só a quem, mas como é que eles entendiam que era legítimo se organizar para resolver aqueles problemas. Afinal de contas, isso era que ia dar para mim um pouco do tom se existia ou não essa dimensão cognitiva. E aí eu acho que vale um parênteses importante. E a gente tem respondido muito isso ao falar sobre o livro, porque muita gente pergunta, por que Sapopemba? No caso do nosso livro, que tem vários trabalhos discutindo a mesma região. Sapopemba é um distrito que, como vocês viram no mapa, está localizado na zona leste de São Paulo. A zona leste de São Paulo faz fronteira com Santo André, está logo ali, mas ela é muito influenciada por todo o movimento econômico e político do ABC paulista. Então, o movimento sindical, ele interfere, ele condiciona, ele altera um pouco da dinâmica da urbanização naquela área, porque os trabalhadores dessas fábricas eram moradores de Sapopemba e outras periferias urbanas ali naquela região. Isso justifica o fato de que essa área foi uma frente de expansão muito grande da urbanização na cidade de São Paulo durante esse momento de incremento dessas atividades
do polo petroquímico, das indústrias das grandes montadoras, tudo isso na cidade de São Paulo. Bom, como o problema de Chicago estava posto, o problema de Sapopemba também estava, de crescimento urbano rápido, de falta de infraestrutura, de problema de moradia. Então, essa região, na virada dos anos 90, a redemocratização pega eles bem assim, de uma forma muito central, com uma atuação muito forte da Igreja Católica e dos movimentos sindicais, é uma região de intensa mobilização social. Então, na região de Sapopemba, nesse distrito, não necessariamente no Madalena, mas lá na Fazenda da Juta, por exemplo, tem uma tradição fortíssima de mutirões, de engajamento da sociedade civil, e da população, da sociedade civil organizada, por meio da universidade, de formadores de opinião, a igreja, apoiando os moradores nessa demanda por moradia e conseguindo, fazendo as conquistas, as lutas que culminam na construção de uma série de moradias. Assim, a região é marcada por esse perfil de construção de conjuntos naquela área. Então, quando a gente fala dessa região, a gente está falando não é de uma região onde engajamento é uma coisa totalmente que nunca foi imaginada, pensada pelos moradores, porque de alguma forma é uma região marcada por mobilização social. No Madalena, especificamente, o SEDEC e o CDHS são centrais nessas mobilizações hoje na cidade de São Paulo, a respeito do genocídio da população jovem e negra. Nesse momento em que eu cheguei lá para fazer a pesquisa, eles tinham acabado de fazer uma passeata gigante na Avenida Sapopemba, que é uma avenida grande, extensa da cidade de São Paulo, por causa dessa execução que aconteceu com esse jovem que morreu na região, e o outro que tinha ficado ferido teve que mudar, está vivendo sob proteção em outra cidade. Então, é uma região de muita mobilização. Então, a gente tem um tipo ideal de mobilização e ainda assim a gente vai ver como é que essas coisas aparecem. Para introduzir o negócio do problema, eu comecei perguntando, gente, afinal de contas, o que melhorou, o que piorou aqui na região? Quando a gente pergunta sobre o que melhora e o que piora, e olha, eu mostrei aquela foto aérea, eu posso mostrar outras fotos, a favela é uma região que ainda tem muitos problemas estruturais, mas naturalmente sofreu as mudanças desse período que nós tivemos de expansão do acesso ao consumo e a direitos, inclusive de infraestrutura urbana. Então, é uma região onde tem iluminação, tem os gatos, mas tem iluminação pública dentro do território, coleta de lixo, houve intervenções no sentido de melhorar o escoamento do esgoto. Então, é uma região que passou por mudanças estruturais. Então, quando a gente pergunta para os moradores sobre o que melhorou e o que piorou, principalmente os mais velhos afirmam que melhorou. Eu tenho uma amostra pequena, então eu não consigo mostrar muito cruzamento dessas informações, são 200, né? Quando eu aplico o peso, a gente construi um peso de expansão, dá algo em torno de 2.000 questionários. Mas é uma amostra pequena. Mas eu percebo esse viés. A maior parte dos que melhorou, que assumem argumentos relacionados à infraestrutura, são esses mais velhos, que sabem, que viram como é que a região é. Agora, é muito interessante o modo como a violência e os aspectos associados à segurança, eles ganham nuances diferentes na fala dos entrevistados. Tem gente que fala que a segurança piorou, tem gente que fala que a segurança melhorou. Quando a gente junta, né, todo o corpus da pesquisa, a parte qual com a parte quant, dá para entender por quê. Quem tem uma memória de um passado de muitas disputas, e aí o capítulo do Lineker Batista no nosso livro descreve bastante esse momento em que o tráfico de drogas era muito violento naquela região, as mortes eram muito frequentes. Então essa fala que eu coloco aqui é de uma adolescente que participou de um dos grupos focais, e ela fala, olha, minha mãe, na época da minha mãe, você acordava e tinha morto no seu portão. Essa ideia das mortes no cotidiano dos moradores está muito viva ainda na memória daqueles mais velhos. Porém, os mais jovens já são socializados num período onde o PCC cuida da quebrada. Mas eles estão vivendo uma transição interessante, que é do PCC internacionalizando-se. E, a partir daí, regulando cada vez menos as condutas domésticas, assim, locais. Então, nesse momento, todo mundo já reclamava muito de roubo de celular,
Eu estava lá um dia que roubaram a feira, a banca de banana do vendedor da feira, e isso eram coisas que há uns 5, 6 anos atrás não era possível de ser imaginado, por causa do controle do grupo sobre as práticas criminais dentro daquele espaço, e que eles já percebiam estar menos consolidadas naquele momento. Então é isso, temos aí nesse conjunto, tem 28,% daqueles que afirmam que houve uma melhora, afirma que foi em função de características de segurança e de violência. O pessoal que acha que piorou, representa, dentro desse grupo, 40% fala que piorou por causa de violência também. E aí esses reclamam principalmente desse negócio dos crimes contra o patrimônio. Do tipo, olha, a gente não morre não, aqui não tem muita morte, mas a gente é roubado, eu tenho medo de sair com meu celular, e vários contam muitos casos de o celular ser roubado na rua. Eu tinha muito medo, porque todo mundo falava o tempo inteiro que eu não podia andar com meu telefone na rua, e essas coisas estavam ali. Mas quando a gente pergunta qual que é o principal problema do bairro, a maior parte, espontaneamente, numa questão aberta, a maior parte dos moradores fala que são problemas de drogas. Então, a droga, não necessariamente o tráfico, mas o uso, o modo como ela afeta a vida dos jovens, os adolescentes que muito cedo se envolvem com o uso de drogas e até mesmo com o mercado, é um ponto muito importante. Mas logo em seguida vem o barulho e o som alto, porque é uma região onde o fluxo, que é são os bailes, né? É muito frequente, são muito frequentes, e mobilizam muita gente. Então, o final de semana que tem fluxo é um final de semana, e ele fica bem, o ponto fica bem dentro da favela, começa na sexta, termina no domingo, com muito funk, muita música alta, e tem uma parcela da população que se diz muito insatisfeita com isso, principalmente, é claro, as pessoas mais velhas. Mas o terceiro ponto é a fofoca, desunião. As pessoas se dizem muito desunidas, aqui todo mundo fala da vida dos outros, é uma fofoca terrível, as pessoas não se ajudam, é um horror. Então, esses são os 3 principais problemas da região. Logo em seguida, e não muito distante, esse bloquinho ele anda junto, quando a gente faz os testes, não tem uma diferença estatisticamente significativa tão grande entre infraestrutura, fofoca, crimes contra o patrimônio e outras coisas que eram coisas mais gerais, assim, que acabam ganhando mais espaço que aqueles problemas que eu imaginava que iam ser os mais mencionados por eles, tipo violência, a violência policial, que é uma violência extremamente repetida, que se fala muito, as lideranças falam muito desses problemas, as pessoas não necessariamente falam tanto sobre elas de maneira espontânea. Quando a pergunta já é direcionada, isso muda bastante. E aí as questões estruturais, elas ganham bastante destaque. O desemprego é mais comum, casas em risco, mas o uso de drogas continua lá, o comércio de drogas também, o uso de drogas, os jovens no crime, famílias passando necessidade, a venda de drogas. Então, a droga e o problema estrutural são questões que mobilizam bastante a percepção desses moradores também nas questões fechadas. Então, eu tenho uma certa concordância entre esses elementos. Talvez o que distingue, o que destoa um pouco é essa ideia das relações interpessoais, do tecido social fragilizado, da fofoca, e da desunião. Porque parte do mito que a gente tem das periferias é de periferias de pessoas muito unidas, né? Que as pessoas são próximas, que as pessoas são amigas, que a coesão social ela é intensa nessas regiões, enquanto nas regiões de classe média e classe média alta e classe alta, as pessoas não se conhecem, não se cumprimentam nas ruas, mas isso parece, na imagem que as pessoas têm a respeito das suas relações, é entendido como sendo frágil. E para isso tem outros resultados que eu apresento em outros trabalhos, que é muito interessante, que é isso, a gente é desunido e tal, não sei o quê, mas quando a gente compara a percepção, e a percepção deles de coesão é de fato inferior à percepção da Pesquisa Nacional de Vitimização que tinha sido realizada em 2010 para o Brasil inteiro, as pessoas de fato entendem que elas confiam menos nos seus vizinhos, porém quando a gente compara as trocas de favor, os apoios, é muito maior do que em outras regiões. Então, essa ideia de que mas isso não aparece no capítulo, porque o foco aqui é outro, mas essa ideia de que as pessoas são desunidas, que as pessoas nessas regiões são mais unidas, as pessoas em áreas mais ricas são menos unidas, para mim tem alguma coisa em relação à frequência dos contatos, assim, a gente se diz mais unido, mais coeso também, às vezes, de quem a gente menos se conhece menos, né? Uma vez que você precisa estabelecer relações de interdependência, as tensões se estabelecem.
Mas elas continuam, uma vez que a necessidade, a privação econômica continua posta ali. Então, esse é um outro aspecto muito interessante. E é isso, as crianças circulam, a gente chegava numa casa, onde está fulano? O menino está lá na outra... eu acho que todo mundo aqui fofoqueiro, mas aí chega a vizinha com a criança voltando da escola, trazendo o filho daquela vizinha da escola, então é muito rico, assim, é muito rico. Mas aqui o problema é de problema. Tomando esses problemas que foram apresentados nas respostas fechadas, meu Deus, já estou falando muito tempo, a gente criou três categorias, uma de problemas mais graves, menos graves e mais ou menos graves, e esses problemas mais graves e os menos graves, eu construí indicadores a partir da teoria da resposta ao item. São indicadores, um que fala de problemas menos graves e o outro que distingue problemas de drogas e violência e os problemas estruturais. Esses 3 indicadores eu tentei relacionar para saber quem que compartilha aí dessa noção de gravidade desses problemas. E o que a gente percebeu é que, para aqueles mais simples, que são os problemas para eles, de corrupção policial, furtos e roubos, vandalismo, falta de áreas de lazer, falta de atividades culturais, veja que tem elementos muito... Perdão, estou falando errado. Os menos graves são água, iluminação, escolas, educação infantil, lixo, pichação, briga de vizinho e violência doméstica. São coisas que acontecem, mas que não são muito graves. Quem percebe mais são as pessoas com menos renda e as pessoas com mais escolaridade. Os problemas de drogas, insegurança e essas transgressões são as mulheres que percebem mais gravidade, as pessoas com mais escolaridade e ou a população jovem ou a população idosa. Os adultos não necessariamente acham que esses são problemas tão graves assim. Esses de drogas, violência, que são música alta, policiamento insuficiente, uso de drogas, comércio de drogas, jovem no crime e uso de drogas. Esses problemas, eles são entendidos principalmente pelas mulheres como mais graves, pelos mais escolarizados, pelas pessoas mais jovens e pelos idosos. Os adultos, as pessoas não necessariamente percebem isso. Os menos escolarizados também não necessariamente percebem tanta gravidade nisso. E em relação aos problemas socioeconômicos de infraestrutura, que são saúde, transporte, casa em áreas de risco, família passando necessidade, desemprego, as mulheres são aquelas que mais percebem esses problemas. Os outros perfis, eles não apresentaram diferença significativa. Não dá para dizer que existe uma diferença em relação ao número de moradores no domicílio de quem respondeu, em relação à percepção dos problemas, cor ou raça, tempo de moradia, nenhuma dessas apresentou efeito estatisticamente significativo. Agora, diante desses problemas, quem resolve? A quem essa população está disposta a recorrer para resolver os problemas que elas têm? A questão é que a maior parte não está disposta a contar com a ajuda dos vizinhos. Então, essa ideia de que as pessoas elas podem se articular para, de maneira autônoma, resolver algum tipo de problema local, lá ela encontra bastante dificuldade para qualquer dos principais problemas que a gente perguntou. Então, para a música alta, a maior parte dos moradores afirma que não é possível contar com vizinhos, mas tem uma parcela ali de 28% que acha que pode contar com o poder público e 26% que acha que pode intervir ele mesmo diretamente, que é basicamente do lá pedir ou ligando para a polícia, procurando um auxílio para resolver aquele problema. No caso da falta de policiamento, esse percentual de pessoas que acredita que não dá para contar com a ajuda de vizinhos, ele aumenta um pouco, chega quase a 50%, mas aumenta também aqueles que acreditam que podem contar com o poder público, prefeitura, político, secretaria, então eles entendem que há como acessar essas ferramentas, esses mecanismos para buscar apoio no caso da falta de policiamento. Agora, à medida em que os problemas eles vão se tornando mais violentos, a disposição para se engajar, seja diretamente ou indiretamente, vai diminuindo. Criança e adolescente envolvido com o uso de droga, não dá para contar com a ajuda de vizinho, eles contam com as ONGs, lá 10% acha que pode contar com ONG, com entidade, mas 13% acha que pode contar diretamente, enfim, vai diminuindo a capacidade de agir, de intervir diante daqueles problemas, principalmente à medida em que aparece a figura do tráfico, da violência praticada por esses agentes e da violência praticada por quem participa, e que eles chamam lá de irmãos, os caras que seriam basicamente aqueles ligados aos grupos armados, ao próprio PCC. Trazendo problemas que eram menos críticos, menos de violência, ainda assim a disposição para
agir, para intervir, ela é pequena, ela não é tão grande, né? Mesmo em situações como situações de emergência, tem uma briga na rua, uma pessoa que foi assaltada, uma pessoa que foi baleada, são problemas de violência, mas tem uma coisa assim, uma expectativa, por exemplo, de um atendimento do SAMU, de serviço médico de urgência, enfim. Na maior parte das situações, os moradores afirmam que eles não fariam nada. Existem aqueles problemas para os quais eles acionam a polícia. Esses aí que são pontilhadinhos, aparecem aqui. Onde a linha pontilhada, ela se excede, ela é maior que as demais, a gente tem uma maior incidência daquele caso em relação a outros. Nesses casos mais graves, tipo pessoas baleadas, busca pelo menos um serviço de emergência. Mas para a maior parte dos outros, o que é mais frequente é não fazer nada. Diante dessa pergunta, por que as pessoas não fazem nada? Por medo, e aí havia uma pergunta aberta sobre medo de quê? Por quê? E aí as pessoas falam, às vezes eu quero ter boa vontade de ajudar, mas não sei o que a pessoa pensa da gente depois, a gente pode ser prejudicado, ser ameaçado. Porque a gente prefere não se envolver, cada um cuida de si, cada um com a sua consciência, cada um, eu não me envolveria. Porque eu não tenho condições de ajudar ninguém, nem condições financeiras, o local onde eu moro, cada um com o seu problema particular. Ninguém costuma se intrometer com os problemas pessoais dos vizinhos, porque não podemos fazer nada mesmo, desde que conheço, isso já existe aqui. Então, a sensação de que não é possível fazer nada, ela se sobrepõe à sensação de que este é de fato um problema, mas eu não entendo que seja eu, por meio da minha ação, da minha capacidade de intervenção, seja capaz de fazer alguma coisa diante disso. Então, é como se a dimensão cognitiva fosse a mais frágil nesses problemas. O problema não está nessa vizinhança não se sentir afetada, desconfortável, insatisfeita com algum problema que envolva violência naquela região, mas o fato de que ela entende que não é possível intervir diante daqueles problemas, diante daquelas situações. Então, os atores, eles acabam recorrendo a um número grande de outros atores para resolver os problemas que aparecem ali naquela situação. Por mais que haja uma discussão sobre violência da polícia nesse contexto, a própria polícia é acionada em alguns casos, e eu falo sobre isso quando a gente discute o chamado desses moradores à polícia para resolver o problema de música alta, de som alto, mesmo que quando a polícia chegue, ela haja com violência com esses mesmos moradores. Isso é comum e isso acontece. Mas a expectativa de que esses resultados, de que essa ação ela dê resultados, ele é pequeno. E isso é central para pensar algum tipo de intervenção que seja direcionada ou para o controle social informal ou para o que eu estou chamando da construção de um problema público. O próprio Estado ou gera medo ou gera uma sensação de ineficiência, de ineficácia, de que ele não pode fazer nada. Então, a pergunta que fica, não para resolver aqui, mas para essa agenda de pesquisa, é se as pessoas têm medo e se elas acham que não é possível intervir, como que a gente pode pensar esse tipo de ação, esse tipo de estratégia de mobilização social para as periferias? Porque essa discussão toda, ela não está pensando capacidade de autorregulação de vizinhanças organizadas, ela está tentando não são organizadas. Certamente não é essa ideia de autorregulação, porque ela tem uma expectativa homogeneizante que acaba minando essas estratégias públicas que baseiam na construção de uma única forma de agir e de uma forma legal, moralmente reconhecida pelo Estado como a mais adequada para se envolver contra ou para agir contra a violência. E isso não parece ser possível. Algum tipo de gestão de ilegalidades, de ilegalismos, de estratégias de resolução de conflitos que ultrapassem aquilo que é formal, acaba sendo construído. Então, temos repertórios de ação e problemas que são mais plurais e mais diversos que essas abordagens tradicionais, elas conseguem trazer. No texto, cada um dos textos, dos capítulos do livro, eles têm um comentário, e um dos comentários, o comentário da nossa sessão fala que a gente discuto nesse capítulo essa ambição corretiva e domesticadora de algumas explicações sobre a cidade. E, basicamente, o chamado é para pensar outras formas de conceber, teoricamente
e de maneira a traduzir essa argumentação, essa discussão teórica para pesquisa empírica e, posteriormente, quem sabe, para aplicação, é de extrapolar essa ambição corretiva, essa ambição domesticadora, sem, contudo, assumir que a violência vai ser natural, vai ser parte natural daquele ambiente. Isso não é fácil. Como agenda de pesquisa, eu entendo que a gente precisa repensar um pouco dessa discussão, dessa aproximação entre teoria e prática que discute essas regiões, olhar para esses lugares mais de perto, e aí as estratégias metodológicas que buscam fazer estudo de caso, elas são importantes, mas sem perder de vista a necessidade de medir e de contar, porque o qualitativo ele é extremamente rico, mas às vezes a gente precisa apontar algumas informações no agregado, mas com representação de porções específicas do território. Se é preciso discutir intervenção de alguma maneira, a ação coletiva ela tem que ser mais bem entendida e mais bem compreendida para além dessas lógicas chapadas, assim, que são dadas por essas abordagens. E aí o que eu sugeriria aqui é que essa discussão sobre construção de problema público, ela pode ajudar em alguma medida, porque ela vai fazer elencar esses atores, que são atores que adquirem esse papel de empreendedores morais, de quem recebe os problemas, e isso abre uma outra agenda de pesquisa que aqui está só apresentada e não bem desenvolvida. Desculpa por falar tanto, obrigada a vocês pela paciência. Val, muito legal, eu vou querer puxar uma discussão disso aí, mas a nossa tradição aqui é primeiro que os alunos, as alunas e os alunos da disciplina façam suas perguntas, suas intervenções, depois pessoas que por acaso sejam de fora, estejam participando, e por último aí eu entro, tá? Então, pessoal, tem muita gente da área de criminalidade aqui no nosso turno, acho, pessoal ligado ao CRISP e tudo. Quem gostaria de fazer perguntas ou algum comentário, alguma intervenção sobre o seminário de Val? Ninguém? Bom, então, Val, quem vai fazer sou eu. Tem? Chile? Oi, bom dia, professor, bom dia, Valéria, todo mundo. Ô, Valéria, eu queria só te perguntar se pela sua pesquisa, sua experiência com esse assunto, a dimensão do medo, né, de agir, ou de falar, ou de fazer alguma coisa, tem a ver com o fato da proximidade, né, das moradias, no final das contas, quem está ali todo dia é a própria pessoa, né, e se isso está relacionado com essa visão de um Estado, ou um Estado opressor, ou um Estado ineficiente, assim, que gostaria de te ouvir sobre isso. Já pode responder, Jó? Né? Sim, Val, pode, claro. Certamente, Chile, esse negócio da proximidade, ela como eu disse, a proximidade, ela coloca um desafio, vários desafios, né? O primeiro deles é o da própria necessidade da interdependência, da troca. Então, algumas situações, elas só acontecem porque as pessoas estão muito próximas fisicamente. E isso as torna naturalmente expostas ao risco de pedir, de compartilhar coisas e de depender, em alguma medida, de estabelecer regras, de estabelecer normas de convivência ali dentro daquele espaço. E isso não é fácil. Talvez a pandemia agora tenha mostrado isso para a gente de uma maneira muito clara, né? Até com o confinamento dentro de casa. Nesses espaços a gente compartilha o espaço da rua, o espaço da casa, e eles são muito misturados, e isso coloca desafios centrais. Mas eu entendo que o medo que as pessoas têm, talvez seja um medo maior, assim, que é um medo que se associa a essa coisa do Estado produzindo violência naquele espaço,
Então, o medo da pessoa que a gente não conhece, que a gente, pesquisador, ele foi exposto lá nesse período, ele acontece, então as pessoas têm medo de falar alguma coisa e elas terem algum tipo de represália, de repercussão negativa. As lideranças dessa comunidade já foram perseguidas, assim, por denunciar essas execuções, mas, por outro lado, o medo de quem pratica o crime na região também. Então, assim, são moradores vizinhos, pessoas conhecidas, mas que, diante de situações de tensão, podem agir contra o próprio morador. Então, se eu fico falando demais, se eu fico intervindo demais, se eu vou lá reclamar do barulho, se eu vou reclamar da festa, o cara pode ser alguém que está no fluxo e que é do movimento, que não respeita morador. Então, essa sensação de que essa regulação ela é muito intensa na atuação desses grupos, como no caso o PCC, ela também tem seus problemas. Então, essas tensões, esse medo, ele perpassa todos esses níveis, das relações interpessoais, o medo do conflito com o vizinho, dos probleminhas que surgem ali no cotidiano, mas eu acho que esses são menores comparados com o medo da própria violência policial e da violência praticada pelos grupos armados, por quem está envolvido com o mundo do crime. Assim. O que você acha? Faz sentido, assim? Sim, faz sentido, sim. E às vezes eu fico quem está de certa forma envolvido com o movimento, etc., é conhecido também, né? Às vezes são pessoas que são conhecidas desde a infância. E que aí complica também, né? Assim, como é que você vai delatar uma pessoa que, além de morar do seu lado, além de ter o perigo real, mas também que você viu crescer, né? Então, assim, tem muitas dimensões aí. Sim, faz sentido, sim, com certeza. O negócio é que aí as estratégias, elas são alternativas. Você não chama a polícia, mas você pode conversar com a mãe dele. Esse tipo de coisa não aparece no questionário. As pessoas não têm isso lá, mas elas falam desse tipo de coisa. Pode acontecer. Adolescentes que participavam dos grupos, eles contavam, roubaram meu celular, mas eu sabia quem roubou. Então eu fui até lá e conversou e falou, olha, devolve o celular porque ela ainda está pagando. Ela não terminou de pagar esse telefone. Então as estratégias de administrar esses conflitos e essas inseguranças são plurais também, são muito diversas e elas vão sendo adaptadas ao contexto e ao cenário. Mas pensar a política pública a partir disso é que é o desafio, eu entendo como sendo um desafio, porque no cotidiano o morador ele vai assumir, vai criar formas de viver dentro daquele espaço. Mas o difícil para a gente é imaginar que o Estado vai pautar a sua ação em construir uma maneira única de agir diante dos problemas, que é o que acontece no caso das estratégias que são baseadas nesse tipo de prerrogativa. No meu entendimento, né? Sim. Ótimo. Então, a Ariane tem uma pergunta, Ariane Gontijo, e depois Amanda Matar. Ariane, por favor. Oi, Ari. Oi. Bom dia. Vocês me escutam? Bom dia. Sim. Ótimo. Primeiro, bom dia, professor Jorge, Valéria, a todos. Bom dia. Então, Val, minha pergunta tem muito a ver também com o meu trabalho da tese, né? Você sabe um pouco, mas é sempre bom salientar, eu uso uma metodologia que chama Análise Qualitativa Comparada, QCA, e eu analiso duas instâncias. Política de segurança pública em Minas Gerais, num período, em comparado a Pernambuco. E aí a gente escolheu um aspecto de análise que foi justamente a implantação de uma instância, vamos dizer, colegiada de decisão da segurança pública nessas duas políticas, que a gente chama de governança. E aí a gente construiu uma base de dados com todas as atas que foram registradas nesse espaço de governança. Então, um acervo aí de mais de 1.000 atas, enfim, uma base de dados com categorias
enfim, de assuntos que mais eram recorrentes nessas atas. E aí, qual é o meu ponto, assim? Na minha qualificação, foi muito debatido, e a Ana Marcela trouxe muito isso, a própria discussão do problema público. Por quê? E eu acho muito importante, o seu trabalho me deu um certo, aquele relativo nó, que no último ano de tese a gente vai lidando cada vez mais com ele, que tem um pouco a ver com essa discussão que você faz do problema público e você vai, né, você delimita um escopo no territorial, né, assim, para poder tentar entender um pouco como a população, né, dessa comunidade específica percebe isso que a gente poderia discutir em torno de problema público, né, assim, problemas públicos, porque é uma dinâmica infinitamente mais complexa, né, assim, cada sujeito e coletivo vai compreender a dimensão do problema público no campo da segurança pública a partir da forma como se relaciona, e isso tem a ver com inúmeros outros fatores. E qual que é meu ponto, assim? O que eu observo, assim, inclusive da tua fala, e o que é interessante, é que existe um distanciamento enorme entre o que eu consigo, e hoje tenho de produção de análise do que é debatido nessa instância institucional de maior comando da segurança pública nos dois casos, e o que você traz de análise, né, vamos dizer assim, mais voltado a esse olhar mais da vitimização, do olhar comunitário, enfim. É como se fosse, assim, como se sentassem o comando das polícias, né, e o comando da segurança pública se sentasse para decidir coisas que estão totalmente distante daquilo que é o que se apresenta aqui hoje, né, assim. E aí, isso, para mim, tem muito a ver com essa discussão até mais teórica de como a gente conforma os problemas públicos, assim. E, para mim, assim, tem, com a sua pesquisa, inclusive, estou bem convencida, assim, de que a gente vai precisar testar melhor essa discussão e essas teorias que a gente vinha adotando, né, da eficácia coletiva, da desorganização social, pegando um pouco, talvez, aí, carona na discussão dos problemas públicos, porque, e em especial para mim, né, que eu estudo política pública de segurança pública, então, enfim, você me trouxe uma chave aí de questões, inclusive, que são achados mesmo já da pesquisa. E o seu trabalho, ele só me ajuda nesses achados, isso é bom. Mas, claro, que traz um receio grande, porque, enfim, eu sei que eu vou apanhar muito, né, com aquilo que os dados estão, em alguma medida, surgindo, né. E aí eu queria justamente saber a sua opinião sobre isso, assim. Como é que você percebe, né, claro, tem a ver com o que eu estou analisando. Então, uma coisa é analisar uma governança de comando de polícia, outra coisa é burocrata de rua. Né? Se eu fosse fazer uma análise do trabalho, enfim, de reuniões comunitárias e tal, com presença de policiais, é uma outra coisa, né? Porque eles fazem outras coisas que não, né, diferente do que os comandos. Mas eu queria saber um pouco a sua opinião em relação a esse confronto, assim, se é confronto ou se é esperado essa diferença estrutural, assim, basicamente, do que você encontra enquanto resultado do que essa comunidade elegida aí traz e do que eu tenho apontado ali de encontro da tese. É basicamente isso. É uma pergunta-reflexão. Que a gente sempre faz, né? Então, Ari, eu acho o seguinte, que, assim, estou pensando alto também. A gente tem duas questões postas no que você diz. Tem uma que a política pública naturalmente vai, de alguma forma, ela tem que trazer uma medida, uma proposta para o conjunto. Se ela ficar olhando caso a caso, ela não vai conseguir jamais se executar, se construir, se desenvolver. Eu acredito que o que é complicado em termos de proposta dentro dessas políticas públicas é imaginar que a comunidade ela assuma um papel de centralidade na tomada, no apoio, no conduzir a política de alguma forma, sabe?
a gente pode entender, e é muito louco isso, eu acho que é porque não é isolado, essa ideia de que é possível construir laços sociais e centralidade e dentro das comunidades não é só das políticas de segurança pública. As de assistência também, em alguma medida, têm essa ideia dos laços sociais como sendo algo que o Estado pode ajudar a fomentar. Mas no caso da segurança pública, isso é muito temerário, porque a gente sabe do risco que as próprias pessoas correm quando elas precisam se colocar diante desses problemas. Então, esperar que, pegando agora os termos do trabalho do Rafa, do Rocha, esperar que a população, de alguma maneira, atue mediando, intervindo, fazendo um pouco dessa regulação de conflitos, e isso sendo uma expectativa da política, é uma coisa complexa, porque a população não se sente protegida o suficiente, nem por uma parte, nem pela outra, para tomar esse caminho. Então, o que eu entendo que talvez possa ajudar a pensar a política é muito mais entender como o Estado pode garantir que ele atue nessa região de uma forma democrática, com respeito, apoiando as iniciativas locais, mas sem essa premissa de que ele pode produzir esse autocontrole. Porque talvez a ideia seja a segurança é responsabilidade é dever do Estado, é responsabilidade de todos. É responsabilidade de todos, mas nós aqui precisamos de alguém que nos ajude a fazer essa tomada de decisão, a regular, a orientar. Essa expectativa, na minha opinião, ela é o que é mais complicado para esse tipo de modelo de intervenção. Quem consegue sobreviver a essa expectativa, criando alternativas locais, são as políticas de sucesso, e aí provavelmente é isso que você está conseguindo apontar no seu trabalho. Onde tem resultado positivo, você consegue estabelecer um nível intermediário que consiga lidar melhor com essa expectativa normatizadora do Estado e com a pluralidade da região, da vizinhança, mas que expõe quem está nesse lugar, a gente já conversou sobre isso, né? Expõe quem está nessa posição a uma série de dificuldades que o Estado não necessariamente vai conseguir suportar, apoiar nesse trabalho. Então, o burocrata de rua, ele ocupa muito esse lugar, de quem interpreta, de quem media, de quem modera, de quem faz um pouco desse vínculo entre o que é problema social e o que pode vir a ser um problema público a ser enfrentado pelo Estado. Mas ele se coloca numa situação extremamente difícil, que é de, em vários momentos, não receber do Estado o apoio e suporte que ele espera. Do ponto de vista teórico, eu acredito que a discussão sobre o problema público, ela nos ajuda a ampliar essa visão muito limitada, muito restrita, do que é esperado em termos de resultado dessas intervenções nessa região. E aí eu, como pesquisador, vou dizer, não tem muito a ver com o que a política quiser fazer, ela faz, né? Tipo, eu estou aqui para mostrar qual é a situação. Mas eu também me preocupo com o modo como a intervenção se dá, mas eu acho que é possível estabelecer, trazer essa discussão do problema público para criar mesmo atenção. Então, esse nó, a gente não consegue agora desatar. Mas eu acho que apontar que ele existe é um ponto importante. Porque eu acho que o grande problema da política que se baseia nessas abordagens é desqualificar a existência do nó. Não sei se você consegue, se você compartilha disso, mas se a gente espera que é possível construir esse tipo de lógica de autorregulação, sem tensão, sem problema, me parece que a gente replica a ideia de levar o Estado para uma determinada área, para uma determinada região, e a partir dali temos uma vida de paz, uma vida... E essa expectativa, ela é extremamente irreal. Então, eu acho que se a política pública ela for capaz de lidar de alguma forma com a realidade... e assumir que ela não vai conseguir intervir sobre determinadas dinâmicas e se esmerar em fazer o que ela precisa fazer, o que é papel dela, de maneira com mais qualidade, que no caso essas políticas que você está analisando, elas são muito bem-sucedidas também em fazer gestão por evidências, em trabalho de inteligência, em trabalho de planejamento, isso tudo é central. E é primordial para o encaminhamento, mas talvez a expectativa de autorregulação é que seja um problema que não acho que tenha muita solução enquanto ele for entendido como um fim desse tipo de proposta. Não sei o que você acha.
Não sei se eu te respondi, ou se eu te enrolei. Você tá falando, Ai? Porque você tá sem microfone. Ariane, você tá sem seu microfone. Ah, não, acho que ela só tava tipo assim. Ah, tá. Antes para Amanda, eu vou pedir só Não, só falei. Não, mas tá. Concordando, assim. Eu acho que é aumentando. Tá, antes de passar para Amanda, eu tenho só uma pergunta, Ariane. Quais são, você vai usar QCA, quais são suas unidades de análise? Que você vai comparar Pernambuco e Minas. E aí, Pernambuco e Minas só você não consegue rodar um QCA. Eu fiquei curioso saber quais são suas unidades de análise. As atas. Deu para ouvir? Não. Eu ouvi. Talvez ela não esteja ouvindo. Bom, então, depois... Oi. Tá, ouvir, deu uma Ariane? falha aqui, mas eu acho... Ah, tá. Não, o meu eu acho que deu uma falha aqui, mas eu acho que eu peguei. Quais são as unidades de análise, né? Oi? Então, Eu escuto, vocês me escutam? Não, a gente não te escuta. tá partindo. Tudo bem, então eu te pergunto, porque a questão é que com duas unidades de análise só você não consegue rodar um QCA, então, eu fiquei curioso saber quais são suas unidades de análise, mas... Bom, outra hora, ou então você responde pelo chat. Vou passar adiante, então, para Amanda. E Amanda, então, pode fazer a pergunta. Obrigada. Bom dia, professor Jorge. Bom dia. Você escuta? Bom dia. Desculpa, Amanda. Escuta, Mariane. Vamos ver agora, Amanda. Desculpa, deixa eu ver se ela... Pode falar. Ups. Ariane? Ela tá travando muito. Travou. Não, então deixa, Ariane. Outra hora a gente conversa sobre isso. Não tem aperreio, não. Vamos para Amanda mesmo. Tá joia. Obrigada, professor. Bom dia a todos. Val, muito obrigada pela apresentação. Suas apresentações são sempre maravilhosas e deixam a cabeça da gente cheia de minhoquinhas para a gente pensar. Eu também, trabalho nessa área e, para mim, particularmente, é muito bacana ver esse tipo de discussão sendo desenvolvida. Então, eu posso dizer que você respondeu a Ariane e respondeu a mim também, um pouco na pergunta que eu ia trazer aqui, mas eu acho que é importante eu só pontuar qual aspecto específico da pergunta que eu acho que você me ajudou a pensar. O seu trabalho, eu acho que traz uma complexifica um pouco o ferramental que a gente costuma usar na política pública para pensar em intervenções em base local. E eu acho que é uma sacada brilhante entender a ordem das coisas, né? O que você está colocando aqui é que a gente às vezes cria soluções muito encaixotadas para resolver problemas que na nossa cabeça, na cabeça da gestão, na cabeça do comando, se resolvem de um jeito muito linear, né? O problema, primeiro, a gente parte de uma premissa de que é um problema de eficácia coletiva, que os seus dados vão mostrar que não é bem assim, né? Que a gente pode olhar sobre várias camadas a questão da eficácia coletiva, e uma vez sendo um problema de eficácia coletiva linear, que é como a gente interpreta, a solução vamos entrar lá e vamos desenvolver eficácia coletiva como se isso fosse uma cartilha a ser seguida. E aí eu acho que o referencial teórico que você ajuda a manobrar, você falou que você está aqui apontando o problema que talvez a solução você deixe, mas não, eu acho que você aponta soluções também. Quando você mostra que não é nessa ordem, olha, vamos chegar lá e jogar para a comunidade, jogar para as pessoas a responsabilidade que significa essa eficácia coletiva linear que está na cabeça do gestor, porque isso implica em risco para as pessoas, e isso implica, né, numa constante sensação de tensão,
porque você quer que as pessoas se responsabilizem por uma decisão que às vezes o burocrata local não tem condição de exportar. A gente vê isso em muitos programas, né, que estão nas comunidades atuando na ponta. Às vezes o gestor da prevenção ali não consegue tomar uma determinada ação, porque ele não tem o amparo, e a gente vai querer que a comunidade faça isso. Então, eu acho que você mostra para a gente que não é uma solução linear, né? Que a gente precisa, em alguma medida, trabalhar, e aí eu acho que você está dialogando até com as pesquisas de vitimização, com outro ponto que eu acho que é muito fundamental, e aí a minha pergunta era muito nesse sentido, como que a gente olha para essas coisas, e aí eu digo que você já respondeu, porque você disse que não é fácil olhar, mas talvez seja um conjunto de intervenções, né? As pesquisas de vitimização vão mostrar para a gente a questão da confiança nas instituições. Então, se eu estou demandando algum tipo de eficácia que eu acho que está faltando na comunidade, primeiro aí já tem uma questão, que não é essa eficácia. Então, acho que quando você mostra que a metodologia Quali, junto com a Quanti, ajudam a gente a qualificar um pouquinho o que eu estou chamando de problema de eficácia coletiva, você já está apontando uma solução para a gente, né? É importante contar e é importante entender em loco o que para aquelas pessoas funciona. Eu acho que isso para o gestor já é uma resposta muito importante. E a outra questão que eu acho que você apontou um caminho, e aí eu acho que eu gostaria de te ouvir nisso, é essa questão da confiança das instituições mesmo, assim. Se eu tenho medo de agir porque eu posso, né, sofrer uma retaliação do meu vizinho. A única alternativa que eu tenho é a polícia, mas talvez eu tenha mais medo de chamar a polícia do que resolver o problema com o meu vizinho, eu fico realmente num lugar sem mobilidade, que é o que a sua ferramenta teórica traz para a gente, né, a partir da dimensão cognitiva. Você acha que é um caminho entrar com esses dois conjuntos de intervenção? A gente precisa olhar também para essa questão da confiança nas instituições, o que a gente está dizendo, né? Você usou a expressão o Estado entrar, é só chegar lá como se o Estado não tivesse, né? Assim, você acha que é um conjunto de intervenções mais complexo do que a gente tem feito hoje? Seria isso? Eu entendi. E é isso, obrigada, viu? De nada, obrigada, Amanda, obrigada mesmo. Eu acho que é mais do que isso, porque esse argumento da complexidade dos serviços do Estado, ele é basicamente o que a gente fala para dizer do quão mal sucedidas são políticas como o PP, por exemplo, que só subiu a polícia e não tinha outros serviços. E o grande ponto é que os serviços, eles estão lá. O problema é que os serviços, a distribuição, o modo como os serviços públicos se distribuem, ainda, e agora, nesse momento que a gente está vivendo, cada vez mais precarizado, né? Então, divide, classifica a população entre quem tem direito, quem não tem, quem tem mais direito, quem tem menos direito. Então, a escola, ela está lá, o professor está lá tentando fazer o trabalho dele, mas tem os seus muitos problemas estruturais de formação, de valorização, que vão colocar para ela um desafio. Claro que isso é central, é elementar para pensar o modo, né, de encaminhar essas políticas. Mas eu acredito ainda que tem um elemento importante dentro da própria política de segurança, que é superar a lógica de que nesses territórios é preciso não só normatizar, como ser, para normatizar, violento. Porque se as pessoas entendessem que a atuação da polícia ali é diferente do que ela era até então, provavelmente do que ela era até então, não, do que uma expectativa de que ela vai chegar lá atirando, matando, cobrando, né, os seus, né, fazendo sua coleta ali naquele espaço, seu arrego, né? Se a expectativa fosse diferente, talvez houvesse mais confiança na própria instituição. Eu acho que o que precisa ser complexificado é a ideia do que a segurança pública pode fazer dentro desse território, por meio, claro, de diferentes mecanismos, e aí era o que eu estava dizendo um pouco para a Ariane. A expectativa de segurança pública só como combate, como conflito, ela é muito reforçada nesses territórios. Então, o que a gente tem, na maior parte das vezes, é o braço preventivo indo numa direção e o braço repressivo indo na direção oposta, como se estivesse tentando criminalizar, mais uma vez, excluir e apontar, rotular os mesmos agentes da própria política. Então, é como se tivesse uma coisa meio
contraditória na atuação do próprio Estado dentro desses territórios. Então, tem um discurso, uma forma de organizar a teoria, a narrativa, que é essa de organização, de eficácia, de norma, mas, na prática, a lógica que se sobrepõe é repressiva, violenta. Então, enquanto a gente tiver esse tipo de lógica organizando, direcionando, pautando a política pública, mesmo que haja dentro dela um braço preventivo, essa maneira de agir, essa forma de direcionar a política pública, ela faz com que a política seja minada pela própria instituição, onde esse equilíbrio de forças, ele muda, né, e nos momentos em que esse equilíbrio de forças ele se altera, a gente consegue ter resultados positivos, mas é um equilíbrio que se mantém por pouco tempo, é frágil, porque em algum momento ele se rompe em função, seja da mudança de quem é o gestor, seja da mudança do perfil de quem é no caso aqui da nossa política, quem está no GEPAR, qual é o modelo de intervenção de quem atua ali naquele grupo, e uma tendência muito grande é de voltar a ser a lógica repressiva. Então, isso coloca um desafio. No caso do Madalena, as lideranças comunitárias e os centros que atuam na proteção, na denúncia e no apoio jurídico à população que é vítima dessas violações de direitos é perseguida. Recentemente, no capítulo do Gabriel, no livro mesmo, ele descreve uma experiência de audiências públicas na favela, em que, no momento onde o equilíbrio de forças ele foi favorável, eles tiveram ali as lideranças trazendo o Ministério Público, a polícia, gente para ouvir as demandas da população e encaminhar propostas para o poder público acerca do que estava sendo vivido ali por aquelas famílias, principalmente em relação à violência policial. Mas, em função disso, os líderes foram perseguidos, ameaçados de morte, tiveram que se mudar da favela. Então, tem uma tensão. A gente sabe quais são as iniciativas que fazem resultado, a gente sabe o que funciona, mas elas tendem a ser, principalmente quando elas vão se tornando maiores, mais exitosas, e encontram essa resistência, elas são abafadas pela lógica da violência na maneira de pensar a segurança pública, que é muito menos pública do que a gente gostaria. Então, eu acredito que isso deixa para a gente, para a Amanda, que é gestora, isso dá uma certa angústia. Certamente, porque você tem um problema que precisa ser resolvido. Mas, como pesquisadora, como cientista, isso abre uma infinidade de possibilidades em termos de pesquisa. Porque se o resultado que não cabe naquilo que a gente esperava é um resultado de frustração, como acontecia comigo na minha dissertação, na minha tese, eu só posso sofrer, tipo, não é significativo, a gente encerra o assunto ali, mas se a gente vai abrindo para entender isso dentro de outras perspectivas teóricas e metodológicas, é melhor. Então, o negócio de contar, que eu acho que é central, é contar com pesquisa que seja representativa do nível da comunidade, do bairro, da vizinha, da forma como você entende ou como você define na sua pesquisa essa unidade territorial. Porque a gente tem um problema, quando a gente agrega, tem muita informação, a gente perde representatividade local. E aí a gente tenta juntar coisas que não são naturalmente vizinhanças. Nos trabalhos, na maior parte dos trabalhos, o que a gente faz é sem nenhum tipo de problema, tipo, quem sou eu faço isso, a gente usa as unidades do IBGE, o setor censitário, como uma medida de vizinhança. Mas o ideal era que fosse possível construir algum tipo de desenho que se aproximasse mais, e a partir daí pesquisa que represente esse terreno, esse território, que se aproximasse mais dos desenhos naturais. Hoje a gente tem tentado, né, e vejo muito mais iniciativas no sentido de diversificar a fonte de informação. Então, a partir do momento que a gente extrapola, sai um pouco dessa prisão da pesquisa do survey, domiciliar, talvez seja mais fácil pensar em outras alternativas, coletar dados de rede social, de uma determinada região, observar o modo como os moradores de uma área falam, mencionam, se reagem aos problemas, pode ser uma estratégia bem legal de se sobrepor, tentar sair um pouco dessas dificuldades de fazer pesquisa, né, que a gente tem, principalmente em relação às questões financeiras. Mas eu acho que é por aí. Muito obrigada, Val, perfeito. Mas eu estou aqui para que a gente conversar, porque eu acho que está longe de resolver.
muito bom esse debate em relação a essas perguntas. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Que senão eu vou trazer um ponto aqui para a Val. Bom, Val, eu fico me lembrando aqui um pouco, você estava apresentando, eu me lembrei de uma coisa aqui. Quando Corine fez concurso para o nosso pagamento, eu me lembro que Renan estava na banca, e a pergunta de Renan foi um pouco assim: essa sociologia do crime é um caos teórico-metodológico, porque Corine trouxe uma quantidade enorme de teorias e hipóteses e tal. Mas eu tenho visto, desde a publicação do trabalho de Sampson, e talvez porque foi publicado... Sim, e por outro lado, por exemplo, Renan sempre admirou a área de estratificação e mobilidade social, ele até escreveu um artigo sobre isso com uma coletânea da Unpox, como sendo a área da sociologia mais próxima de uma ciência normal, ou seja, uma ciência que vai construindo paredes, com os tijolinhos e tal, parte de algo e vai. E eu tenho percebido, não sei, me corrija, até vamos focar nessa questão metodológica aqui, que você colocou bem, que essa disciplina tem essa importância, de que a partir do trabalho de Sampson se criou uma avenida na sociologia do crime e da violência que aproximou desse padrão, vamos dizer, da estratificação e mobilidade social de uma parede que vai sendo construída, né? Talvez porque o artigo dele saiu na Science, e eu não consigo me lembrar aqui agora de nenhum outro sociólogo que tenha conseguido publicar na Science, né? Então, o mesmo na Science ou na Nature, que são as duas grandes revistas, vivem ali competindo com a número 1. Hoje a Nature é a número 1, né? O fator de impacto da Nature passou o fator de impacto da Science, mas eu não me lembro de outro sociólogo que tenha publicado numa dessas revistas. Então, talvez por ele ter publicado na Science esse trabalho sobre eficácia coletiva, isso teve um impacto enorme, né, na área da sociologia do crime e da violência. E aí, por exemplo, eu não li, mas eu soube, né, que quando ele publicou um livro, ele citou o trabalho de Andrés Villarreal e Braulio, né, como um desafio à teoria e tal. E aí eu percebo que isso está se construindo. E eu vejo esse seu trabalho como um tijolinho nessa parede que está sendo construída. Achei muito interessante, né? E é isso, assim, é legal. Quando você tem um estudo de caso, você traz elementos de pesquisa qualitativa forte que abrem uma caixa que estava lacrada ali, né, para a gente compreender, né, mais de perto um fenômeno e tal. Então é aquela coisa um pouco de uma sociologia compreensiva, seguindo a discussão metodológica de Weber e tal. Mas aí eu fico me perguntando o seguinte: não valeria a pena, e aí não seria um outro passo que talvez vocês pudessem fazer no futuro, em colaboração com o Centro de Estudo da Metrópole, tipo um QCA, comparando favelas com alta criminalidade, favelas com baixa criminalidade, e que já tenha pesquisas com informações sobre eficácia coletiva, sobre capital social e tal, dentro dessas favelas. Alguém já fez isso? Porque eu acho que o que falta agora é uma análise comparativa. Porque como você focou um caso só, você não tem muito com o que comparar ali, você não vai conseguir me responder bem. Ou seja, você não consegue testar uma hipótese com o seu estudo. Mas eu sei que não era esse o objetivo dele, eu já disse antes que ele cumpre um papel extraordinário de ser compreensivo, né? Mas se não seria um caso agora de uma análise usando o QCA comparativo de favelas, uma rede de pesquisa, talvez, de pesquisadores que tenham levantado esse tipo de dados e agora desenvolver um QCA para tirar uma conclusão mais robusta e que talvez até pudesse aí ser uma publicação internacional, eu acho isso, e trazer uma resposta e ser mais um tijolo nessa parede que está sendo construída aí na área da sociologia do crime, porque é interessante, essa é uma área que o Brasil, assim como na área de estratificação e mobilidade, é uma área que o Brasil tem muito a dizer, porque é um país extremamente desigual,
na área de crime o Brasil também tem muito a dizer, né? Então é um privilégio desgraçado para nós, que somos pesquisadores tanto de uma área quanto da outra, estar no Brasil, porque a gente tem muito a dizer para o mundo sobre isso, né? Eu acho que esse é um programa de... Quando você fala de um tijolinho, né, é isso, a gente parece que tem construído, então, um programa de pesquisa, né, no sentido bem disso, de avançar aos poucos em relação a uma compreensão maior do problema. Eu acho ótimo, eu já quero participar, mas o que eu tenho, o que eu sei de parecido que a gente tem no Brasil, é um trabalho que o NEV, Núcleo de Estudos da Violência, está produzindo, não sei hoje em que pé está, mas quando eu estive em São Paulo, eles estavam produzindo no sentido de comparar diferentes territórios na própria cidade de São Paulo. Então, a ideia era fazer surveys representativos de algumas regiões de favela e ter, então, as ondas e comparar os resultados a partir disso, trazendo informações que dialogam com esse problema, mas que não são só desse problema. Eles estavam muito preocupados com a questão da legitimidade policial e tudo isso também era central para eles. Mas era um esforço concentrado na cidade de São Paulo. Então, eu acredito que ainda temos espaço para fazer isso. O CRISP teve, e aí quando você fala do trabalho do Braulio e do Villarreal, citado pelo Sampson, isso foi super importante, porque era justamente um primeiro sinal que ele reconhecia, o Sampson, de que as coisas não davam para ser bem explicadas da forma como a abordagem sugeria. Então, tem uma relevância grande demais para esse exercício, para esse programa de pesquisa, se é que a gente pode colocar nesses termos. E aí eu acredito que o CRISP já teve, porque o CRISP, com a sua tradição de pesquisa de vitimização, na minha dissertação eu trabalhei com uma pesquisa comparada, mas era quantitativo, não era representativo de territórios específicos. Eu estava tentando responder esse tipo de pergunta com pesquisa agregada, que não era representativa de regiões de recortes territoriais. E ali já dava para ver algumas dessas particularidades, né? Até o momento, no caso do meu exercício, o que a gente consegue fazer é uma generalização do ponto de vista teórico, mas não uma generalização quantitativa. Não tem essa, a gente não consegue fazer isso. Depois, quando eu estava saindo de lá, a gente pensou em fazer em outras regiões de Sapopemba, mas também logo veio a pandemia e tudo ficou um pouco mais complicado nesse tipo de modelo, mas é certamente alguma coisa que tem muito a ensinar, porque como a Ariane vai descobrir, por exemplo, no trabalho dela, as periferias, elas, e uma coisa que a gente discute no nosso livro, elas são heterogêneas, múltiplas, acho que a gente essa é uma parte já vencida também desse debate do urbano, mas dentro dessa multiplicidade tem mecanismos, ferramentas, histórias e formas de viver ali que são muito particulares no Brasil, né, como um todo. Então, a Oriane vai ver lá que Pernambuco, apesar de ser uma região, um estado que também tem suas dinâmicas criminais, algumas parecidas com aquelas que nós temos aqui, tem uma forma de ocupação do espaço urbano diferente, uma cultura diferente, que vai colocar desafios diferentes para o gestor e para a gente que vai tentar entender periferia também. Então, seria bem legal, e eu já começo a imaginar aqui que a gente já pode estabelecer alguma rede nesse sentido, porque nessas regiões onde essas políticas elas proliferaram, a gente tem também parceiros que certamente topam, assim, então já eu acredito que vale a pena e que tem espaço, sim, para fazer uma análise nesse sentido, porque o problema é complexo e ele demanda uma abordagem que também seja complexa, não só no sentido técnico, mas de mais estratégias, né, formas distintas de olhar para o mesmo problema. Até aqui o que eu conheço de mais consolidado, assim, é esse exercício que o Neve fez e que até a última vez que eu acompanhei, eles estavam publicando as coisas ainda sobre transversal, né, pegando os primeiros momentos e publicando os dados, ainda não tinha uma coisa mais consolidada sobre o período todo e comparando as diferentes áreas, mas eu acho que vale muito a pena. Muito bem, alguém mais quer fazer alguma intervenção? Já estão 5 para meio-dia já, o Gordo já está ficando com fome aqui, se não tiver, eu acho que está bom, foi uma ótima discussão, né? Eu acho que
Aprendemos muito com você hoje, Val, com o seu seminário, muito legal, parabéns pelo trabalho, pelo livro, muito chique. Eu que agradeço. Eu que agradeço, assim, é simples, mas é de coração. Muito bom. Beijo. Beijo, Tchau, obrigada pessoal. pelo convite, obrigada, pessoal, bom fim de semestre. Tchau, obrigado. Obrigada.